Fala trader! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de operações de vocês? Vocês acharam que foi um dia fácil, um dia difícil? Eu achei que hoje o índice teve uma movimentação atípica, digamos assim, tá? Achei uma movimentação bem atípica para o índice. Mas vamos analisar o que o preço nos mostrou no dia de hoje, correto? Quando nós temos aqui, pessoal, uma barra, um gap, mercado abriu com um gap de alta, certo? Isso indica interesse comprador, correto? Quando nós tivemos esse gap, interesse comprador. O preço deixou uma, duas, três, quatro barras de alta consecutivas. Logo, nós entramos num modo sempre comprado. Pensar em venda a partir dessa região seria um pouco mais complicado. E a primeira vez que o preço vem abaixo de barra após o microcanal, seria mais fácil encontrar compradores. Nós acabamos comprando a barra 3, certo? E ela era uma barra de alta, uma barra muito boa, barra de tendência, porém nós estávamos na máxima do dia anterior, tá? E aí era uma região de resistência também importante. Porém, quando o preço consegue romper, vem abaixo de barras, encontra mais compradores e deixa a barra 6, nós entendemos que essa resistência passa a perder força, tá? E aí a barra 6, uma ótima barra. Quem comprou a barra 3 acabou pagando um risco menor, porque o nosso stop estava aqui embaixo e a possibilidade de alvo era maior, tá? Quem compra a barra 6, ele tem maior probabilidade, pois nós já temos rompimento da máxima do dia anterior, correção L1 que falhou, certo? E aí a possibilidade aqui é muito maior de que esse preço vá buscar projeções. Só que quem compra aqui acaba pagando todo esse espaço aqui de preço, certo? Acaba pagando todo esse espaço aqui. E aí ele paga por ter uma probabilidade maior, sendo que o stop dele, no caso, continua aqui embaixo, se a gente for trabalhar o stop técnico, certo? Só pegar a cor aqui, pessoal. Já. O stop técnico seria nessa região, tá? Quem compra aqui, stop aqui. Quem compra aqui, stop continua sendo aqui. Podem aparecer alguém dizendo que o stop poderia ser aqui. Pessoal, não vejo como um stop técnico, tá? É uma possibilidade, mas não vejo como um stop técnico, porque esse preço poderia muito bem, depois dessa barra aqui, fazer uma correção aqui e deixar uma cunha ou um fundo duplo na média móvel, certo? Então, não entendo como um stop técnico plausível nessa região, tá? Depois disso, pessoal, o preço subiu. A partir da barra 8, o preço começou a fazer movimentações, movimentações menores, né? Começou a deixar barras bem menores. Então, a gente começa a entender como pouco interesse comprador nessa região. Apesar de uma forte tendência de alta, o interesse aqui já começa a ficar menor. E aí, nesse momento, pessoal, eu falei o seguinte: quando nós tivermos uma L2, eu encerro a operação, ok? Porque nós temos 4 barras fechando basicamente como dojis, e essa correção eu não acredito que ela irá reverter toda essa movimentação, mas que será uma correção profunda, portanto eu prefiro encerrar aqui, tá? E aí foi exatamente o que eu fiz. Nós tivemos um L2, encerrei a operação, o preço veio fazer uma correção mais ampla. E aí aqui acabei encerrando a operação que nós compramos aqui e saímos aqui com quase 1.000 pontos. Depois disso, o preço corrigiu, encontrou mais compradores abaixo de barra e veio buscar a projeção, que seria o que nós buscaríamos no final, tá? Depois disso, nós tivemos o que? O preço fazendo uma cunha. E aí, quando o preço formou essa cunha nessa região de alvo, ela foi uma bandeira final,
certo? E bandeiras finais podem reverter o movimento. Aqui nós não tivemos venda, barra 20 seria uma possibilidade de venda, porém você teria que buscar um scalp, porque a partir desse momento nós temos 20 barras acima da média móvel. A primeira vez que o preço tocar na média móvel ainda é setup de compra, e uma barra abaixo da média móvel configura um gap de média, ainda é setup de compra para pelo menos um teste da máxima da tendência, certo? E aí o preço veio buscar, quando chegou nessa região, gap de média mais fundo duplo, era um setup muito bom de compra, ok? Só que esse setup falhou. E o Brooks fala que quando nós temos a falha de um setup, podemos projetar ele para baixo. Então, poderíamos projetar toda essa movimentação aqui. Poderíamos projetar toda essa movimentação aqui. Se eu consigo colocar aqui para você. Aqui. Para baixo. Que seria nessa região da mínima do dia, certo? E aí o preço veio buscar e acabou fazendo o rompimento dessa região, não pagou a projeção de toda a tendência de alta para baixo, mas chegou bem próximo, tá? E aí, pessoal, outro detalhe aqui que é interessante da gente conversar a partir desse momento. Nós tivemos a falha de um setup. Nossa tendência era de alta e esse setup ele acabou armadilhando compradores. Mas eu espero que não os estudantes de Allbrooks, não os estudantes de Price Action, beleza? Por quê? Nesse momento, pessoal, era uma possibilidade. Fundo duplo, nós temos ser igual, superior ou menor, né? Esse preço poderia fazer isso aqui, ele poderia vir até essa região. Se a gente consegue mudar essa cor aqui. O preço poderia vir a partir dessa região fazer... Oxi. Acho que agora vai, pessoal. A partir dessa região aqui, fazer isso, fazer um teste dessa máxima aqui, tá? Ou ele poderia simplesmente fazer um teste até essa região aqui, ou vir conseguir romper novamente e dar continuidade dessa tendência, certo? Só que hoje compradores que entraram aqui acabaram ficando armadilhados nessa região e desistiram dessa operação aqui nessa região. E aí o preço simplesmente formou a barra 31, que é uma ótima barra de baixa e um gatilho de venda. E aí o que eu quero passar para vocês aqui de dica com relação a isso. Sempre que a gente tem aqui, pessoal, uma premissa, que é uma premissa boa, um setup bom, com um contexto bom, que era da tendência anterior, e ele falha, pessoal, esqueçam esse trade, ok? Se você comprou nessa região confiando na premissa do mercado e o mercado deixa essa barra aqui, galera, aceita o stop e sai disso. Porque se você não estopou aqui, você ia ter que estopar aqui. Se você não estopou aqui, você ia ter que estopar aqui. Se você não estopou aí, aqui, aqui. E aí, é o que eu conversei com os meninos hoje mais cedo. Às vezes, você pode estar comprado aqui e entrar no trade da esperança, que é o que eu falo, que seria o quê? Você compra aqui e você fala, não, tem um fundo duplo, tem gap de média, esse preço ele vai ter que andar. Só que o mercado não faz o que você quer, né? Esse é um detalhe que eu vou te avisar. E aí o que acontece? Você comprou aqui, o mercado deixou essa barra. Você fala, não, a gente tem fundo duplo, tem gap de média, esse preço tem que subir. Você adiciona mais nessa região. Aí você fala que chegou nessa região, o mercado simplesmente rompeu. Você fala,
Ué, mas a gente está numa tendência de alta, nós temos um fundo duplo, nós temos gap de média. Talvez esse aqui não seja o gap de média oficial, talvez seja esse. Aí você espera isso aqui, você adiciona aqui ou adiciona aqui. Aí você vê 3 barras e você fala, não, agora eu vou voltar, vou adicionar mais aqui. E aí o mercado simplesmente te armadilha e começa a romper novamente. Agora vai voltar. Agora vai voltar porque a gente tem a média de 200 do gráfico diário passando aqui embaixo. E aí você adiciona aqui, e aí você vê que o mercado está voltando e você fala, pô, como eu já perdi tudo isso aqui, eu vou adicionar o dobro aqui, vou fazer um Martingale aqui, Martingale, né? Acho que é assim que pronuncia. E aí esse preço vai voltar agora. E aí o que que o preço fez? Simplesmente te armadilhou novamente, rompeu para baixo. E aí, pessoal, depois disso, nós entramos num canal estreito de baixa. Canal estreito e o mercado, ele tende a continuar fazendo o que ele estava fazendo anterior, é o princípio da inércia. E aí, quando isso acontece, em canal estreito de baixa, correções de no máximo 2 barras. Se você não saiu aqui, te garanto que aqui embaixo a corretora vai te tirar automaticamente, beleza? E como eu já falei, em tendência de baixa, pessoal, é comum a gente ter cunhas e setups que vão falhar. Aqui a gente tem uma cunha que falhou, aqui a gente pode ter um fundo duplo que falhou, aqui a gente pode ter uma nova cunha que falhou, aqui a gente tem outra cunha se você ligar aqui. Se você ligar aqui vai ter um fundo duplo e aqui já é o final do dia. Aí aqui você tá querendo se matar, tá querendo ligar para corretora, tá querendo nem sei fazer o que, né? A única opção que você tem é de tomar um banho e chorar embaixo do chuveiro. Mas galera, sem brincadeira, tenham muito cuidado com esse tipo de movimentação, porque quando nós temos um setup que falha, pessoal, a premissa é de que compradores que saíram aqui eles vão aguardar um bom tempo para tentar, para retornar novamente, tá? Porque eles estão desacreditados. Alguns saíram com uma pequena perda, outros saíram com uma perda um pouco maior, então eles não vão entrar de imediato. Se traders institucionais, se todo mundo aqui tá saindo disso aqui, galera, olha essa barra. Você acha que isso aqui não é a fuga da galera, né? O pessoal saindo para gerar essa barra aqui. Se eles estão saindo, por que que você vai se apegar ao trade e entrar no trade da esperança? Que é aquele que você tem esperança que vai voltar, tem esperança que vai voltar e nunca volta. Beleza? Então, pessoal, prestem bastante atenção nisso, tá bom? Você tem um setup que falha, sai fora, espera. Se você saiu com uma pequena perda, ok, pessoal, amanhã é outro dia, amanhã você tem outras possibilidades. E aí, se você não quebrou a conta aqui, amanhã a gente pega uma movimentação de 1.000 pontos e você simplesmente faz o dobro ou o triplo do que você fez hoje, tá? Não tô dizendo que a gente vai fazer isso amanhã, tá? Que Deus ouça e que a gente consiga, mas só é uma maneira de te dizer que trade tem todos os dias. E aqui, pessoal, só para não ficar no estudo do gráfico parado, nossa operação, tirei um print meio safado hoje, né? Mas enfim, aqui seria aquela barra 3 onde eu entrei e a saída foi mais ou menos 4 barras aqui acima, ou seja, com mais ou menos 900 pontos. Eu estava buscando o alvo de 1.200, que seria aquela projeção que ele foi pagar depois, mas quando começou a deixar barras pequenas com pouco interesse comprador, sabia que uma correção maior estava a caminho. E aí acabei encerrando com, eu acho que aqui eu encerrei com uns 900 pontos mais ou menos, tá? Só para ficar bem claro para vocês, que foi essa movimentação aqui, ó. Aqui. Ou seja, pouco depois da barra 11 aqui. Beleza? E esse foi o nosso dia hoje, pessoal. Muito obrigado. Valeu, até amanhã. Hoje a gente testou, pessoal, fazer o nosso recap de maneira ao vivo no Discord. Se você quer assistir o nosso recap amanhã lá no Discord com a gente, acessa o link do grupo aí
tá? E entra lá no grupo que a gente vai enviar o link do recap de amanhã no final do dia, beleza? E valeu, pessoal. Abraço.